E o nosso tema de hoje é a arte do desenho. Quando eu comecei a fazer aulas de desenho, logo na minha primeira tarefa, eu pensei, gente, isso é impossível, não é para mim. E qual não foi a minha surpresa quando meu desenho ficou pronto, finalmente? Por mais que ele fosse principiante aos olhos de um desenhista, para mim ele estava absolutamente incrível. Eu vi no desenho uma forma de eu expressar meu silêncio, algo que vinha lá de dentro das minhas impressões, os meus registros e a minha imaginação, que finalmente eu podia dar vazão, vir à tona. Então, desenhar é um ato absolutamente de amor, tanto quanto para meu cérebro, quanto minha alma. Vai revelando registros e me lançando para fora de uma maneira bastante inusitada. As mãos dando forma a algo que eu vi ou senti simplesmente com um lápis e um papel. É magia. O ato de desenhar me leva sem qualquer relutância ou mesmo até dificuldades a um foco absoluto. É claro que eu tenho dificuldade com a técnica, mas não com o foco. Uma experiência que realmente me acalma e aumenta o meu silêncio mental, semelhante àquela que obtenho com a meditação. O desenho não é apenas uma atividade artística com grande impacto sobre o cérebro, mas, sobretudo, é uma forma de a gente existir coesa e completamente naquele instante, dentro daquele agora. E daí vem o grande paradoxo da absorção e da manifestação ao mesmo tempo, que é uma coisa interessante. Como o desenho pode te recolher em um espaço sem forma e sem tempo, até inominável, e também, ao mesmo tempo, te propelar para um espaço de predicados e de formas? Essa pergunta anima rodas intermináveis de conversas sobre a neurobiologia e a filosofia. A gente tem que ter uma ideia. A gente até que tem uma ideia na ciência, mas nada que aponte para um caminho definitivo. A nossa ignorância sobre esse mecanismo tem origem na definição do próprio sistema complexo, exatamente como é o sistema mente e corpo. A gente já falou sobre isso, inclusive. Um sistema que só pode ser considerado de fato complexo exige algumas qualidades. Por exemplo, as suas partes, quando elas se juntam, formando um coletivo, elas produzem propriedades que nós chamamos de emergentes. Elas emergem quando esse sistema se coletiviza, que nunca, realmente, em tempo algum, pode ser atribuídas tais propriedades a nenhum dos elementos que compõem esse sistema. Então, o desenho, como uma outra forma de arte, e como as outras formas de arte também fazem isso, são sistemas complexos, quando interagido com o ser humano. Naquele instante onde o corpo e a mente se juntam para desenhar, usando pontos, traços, manchas sobre uma superfície qualquer, levando a pessoa a uma condição de entrega criativa, algo ganha forma. E aí pode parecer aos olhos desavisados ou até de técnicos mesmo, de expert no assunto, que aquilo que ganhou forma e característica é tudo que se pode obter do ato de desenhar, que é o próprio desenho. Mas não é só isso, de forma nenhuma. O desenho que ganha forma e toma espaço é uma das propriedades manifestadas pelo ato de desenhar. Há muitas outras, todas elas acontecendo dentro da pessoa durante aquele processo do desenhar. A literatura acadêmica tem muito a dizer sobre os efeitos do desenho no sistema corpo-mente, em razão principalmente da sua ação direta sobre o cérebro. São vários os elementos neuroquímicos envolvidos nessa arte. Se, por um lado, o desenho surge exteriorizado na superfície, por exemplo, de um papel, muitas outras produções são geradas lá dentro de nós e permanecem em nós. Então, vamos falar algumas coisas que são geradas, né? Alguns desses elementos. Por exemplo, a cognição. Então, desenhar melhora a memória e a capacidade de dar vida e projetar algo dentro, que estava lá dentro da imaginação e vai direto para o papel, seja usando novos conceitos ou não. Isso influencia de modo muito incrível a cognição e a capacidade de criar.
O ato de desenhar envolve não apenas um olhar atento para algo, mas, sobretudo, estar com aquele algo, conversar com aquele objeto, se aproximar dele, se organizar em torno dele, para depois encontrar soluções que vão dar forma àquilo que você viu ou mesmo sentiu. Isso faz o desenho algo muito especial para o nosso amadurecimento, inclusive o emocional e o motor. Entenderam? Então, assim, esse é um primeiro, uma produção interna. A outra produção interna tem a ver com a neuroplasticidade. Então, há um profundo silêncio mental durante o ato de desenhar, que só é vivido, um paralelo que eu poderia fazer, se a pessoa tivesse uma larga e longa experiência com meditação. O foco aumentado no grau, no alto grau que o desenho oferece, permite uma entrada quase que natural e simples no estado de fusão. A pessoa sai do modo default cerebral, que é um modo que nós denominamos na neurologia, no qual a gente está permanentemente pulando de um assunto para outro, com uma agitação mental enorme, para um estado, no qual a gente se funde ao objeto da atenção. Isso só ocorre em razão da grande produção de endorfinas, de dopaminas, de outros neurotransmissores e hormônios que propiciam a experiência da chamada completa absorção. E mais, uma absorção em vigília, que é raro. Esse é um estado muito cobiçado na meditação, conhecido pelo nome de samadhi. Nesse estado, o cérebro se recompõe e se renova tanto na meditação quanto no desenho. Existe ainda um outro efeito do ato de desenhar sistematicamente. No estado dessa atenção plena e a presença completa que o desenhar propicia, facilitado pela química que permite a fusão entre quem desenha, o desenho e a imaginação, algo muito novo surge em nós. Esse algo é uma condição de alma muito especial que brota quando, nesse estado de entrega e fusão, nós somos absorvidos em tudo que há e ao mesmo tempo. Eu absorto em mim e em tudo à minha volta e muito além das fronteiras conhecidas. Mais ou menos como se a pessoa tivesse sido abduzida da realidade, porque o tempo e os fenômenos param, mas não é isso. Não é abdução, é outra coisa, é absorção. Eu não sou tirada de uma realidade levada para outra. Eu fico absorta na realidade, eu estou imersa nela. E a absorção é um dos estados mais desejados também das práticas meditativas. É aquele em que o eu e as suas inúmeras identificações que vão, na verdade, constituir a nossa identidade social, a nossa identidade do sujeito social, ele vai cedendo para que haja um alargamento das fronteiras subjetivas, permitindo a experiência do estar absorto em tudo conhecido e desconhecido. Este estado não nos retira da realidade, mas nos faz ficar um com ela, superando aquelas divisões e criando uma unidade vibratória. Então, as divisões do tipo, eu não sou o copo do meu desenho, eu não sou o objeto do meu desenho, eu não sou a mesa, eu não sou o pincel, eu não sou a minha caneta, eu não sou o meu papel. E na absorção, eu não me pergunto mais isso, eu não diferencio mais, porque na absorção é um estado em que você acaba entrando completamente na realidade e se torna um com ela. Nesse estado meditativo, nós somos capazes de permitir a experiência inédita com o desconhecido, que lá no fundo é aquilo que nos mete muito medo. Então, a condição de absorção, ela não pode ser planejada. Tudo acontece sem pensar, tudo acontece num fluxo. Simplesmente a gente vai da experiência sensorial, eu me sentindo distinto daquilo que eu estou observando, eu consigo diferenciar tudo à minha volta. Então, a gente chama isso da experiência sensorial fenomenológica. Eu estou atenta e sei que eu não sou aquelas coisas todas, até um ponto em que eu parto disso e eu vou me integrando e passo a coexistir com tudo que há, sem a necessidade de sequer dar nomes ou identificar sensações.
Essa é a experiência não fenomenológica do eu. É quando eu sou, contudo, uma unidade sem nome, sem forma e, inclusive, sem predicados. É um espaço vibrante e silencioso do nada. Então, gente, nas minhas 2 horas de aulas de desenho, talvez eu experimente isso por 45, 50 minutos, o que é absolutamente inédito e espetacular. Eu recomendo demais vocês fazerem aula de desenho. Beleza, gente? Um abraço.